Muito bem, seja muito bem-vinda à nossa aula de número 4 aqui no YouTube. Eu sou a Nicole Fedorucci e serei sua guia na sua jornada de autoconhecimento. E a aula de hoje é especial porque a gente vai falar sobre pessimismo ou otimismo e como que isso impacta na nossa vida, porque de fato impacta e você vai ver hoje o porquê. Bom, quando, nós pensamos em otimismo, né, a gente precisa ter claro o que é ser uma pessoa otimista. Ser uma pessoa otimista é ser uma pessoa que foca, que dá um zoom naquilo que é bom, aquilo que é agradável, positivo nas situações, nas pessoas, nas coisas do cotidiano. Então não é aquela pessoa que vai ver tudo como algo ruim, pelo contrário, ela vai ver tudo como algo a se aprender, algo bom, sempre vai ver o lado positivo das coisas. Mas a primeira pessoa, né, que trouxe o otimismo como uma corrente filosófica foi Leibniz. Esse filósofo e matemático foi responsável por demonstrar uma corrente de pensamento que via todas as coisas da vida como positivas. E por que ele fez isso, né? Ele resolveu ter como grande mote da sua filosofia tentar responder à pergunta: se Deus é onipresente, onipotente, benevolente, por que existe mal no mundo? Essa aqui, na verdade, é uma pergunta que a gente mesmo se faz, né, no cotidiano, né? Ainda mais para quem assiste noticiário, acaba se perguntando muito isso, né? Então, tentando responder essa pergunta, ele usou como base o cristianismo. Então ele, a analisou e avaliou, demonstrou através da sua corrente filosófica que Deus é bom, que Deus é perfeito. E se ele é perfeito, toda escolha que ele faz é perfeita também, é boa também. Dessa forma, ele pensou, né, ele percebeu, deixa eu até passar para ver aqui. Ele falou essa frase, né, escreveu essa frase: "O universo que Deus escolheu existir é o melhor de todos os mundos possíveis". Então, na análise, na construção que ele fez, ele entendeu que se o criador resolveu criar este mundo, e se ele está aqui, né, se ele está presente aqui, então é porque esse é um melhor mundo, né. E aí ele refletiu, ele demonstrou através da sua filosofia que Deus criou um mundo com o mal, mas o mal faz do mundo um lugar ainda melhor, já que a maldade pode vir acompanhada de um bem maior. Então, o pensamento dele era de que o mal era um instrumento para trazer um bem maior às pessoas, né. Então, só por isso a gente já vê o foco no positivo. Ele não negou a realidade do mal, né, não foi um otimismo louco, não foi um otimismo cego. Foi um otimismo diante das circunstâncias reais, o qual ele observou que o mal existe, ele constatou que o mal existe, mas ele decidiu olhar por um lado bom. E daí vem que a sua filosofia foi um marco histórico no século XVII, onde ele, demonstrou o otimismo como corrente filosófica. E o fato de ter trazido à tona essa corrente filosófica, essa forma de pensar, incomodou outros pensadores. Um exemplo disso foi Voltaire, que é conhecido, é famoso, né? Ele escreveu uma sátira chamada Cândido, e essa sátira o objetivo dela é fazer uma crítica direta a Leibniz e à sua, corrente filosófica otimista, né. Cândido, ele é um personagem principal dessa peça, e ele é um otimista por natureza, né. Ele é uma pessoa totalmente otimista, ele tem um guia, um orientador, um guia espiritual, que é inclusive uma referência direta a Leibniz, e ele, diante das dificuldades da vida, acaba se tornando pessimista nessa sátira, né. Isso porque Voltaire ficou indignado com o otimismo de Leibniz diante da realidade. Em contraposição, né, então, Voltaire trouxe uma chama aí do pessimismo.
Mas a gente precisa entender o que de fato é o pessimismo. O pessimismo, ele é a forma de ver o mundo a partir do lado negativo, esperando sempre aquilo que é ruim, esperando sempre que as coisas não deem certo, sempre o pior, né? Estar perto de um pessimista é uma coisa terrível, porque você faz uma coisa, ele acha que vai ser ruim. Se ele faz, ele acha que não vai estar tão bom assim. Então ele mesmo não entra em acordo com ele, né? Mas a verdade é que o pessimismo, ele tem esse zoom, esse foco total no lado ruim das coisas. E um grande representante do pessimismo, quem de fato vai trazer o pessimismo de forma mais densa, de forma mais autêntica, mas com um destaque propriamente, é Schopenhauer, no século XVIII, um século depois de Leibniz, né. Schopenhauer, ele trouxe a ideia de que o homem, ele é movido pela sua vontade. Sendo assim, tudo que o homem faz tem a ver com aquilo que ele tem vontade de fazer. Só que quando ele não tem vontade, ele tem a vontade, mas ele não satisfaz essa vontade, ele acaba sofrendo. Então, para Schopenhauer, a existência humana, de fato, ela é vazia e sem significado, porque ela é baseada nas vontades humanas. Não tem nada a ver com a razão, não tem nada a ver com ter um significado de vida, de servir ao próximo, né? De sentir amor, por exemplo, mas é simplesmente baseado nas vontades. Só que quando essas vontades não são satisfeitas, o homem é frustrado, ele sofre. Então a sua frase famosa é: viver é sofrer. Olha que contraposição à frase de Leibniz, né? Viver é sofrer. E por pensar tanto dessa forma, de que o sofrimento humano está aí, de que o homem sofre o tempo todo, de que a existência humana é pautada no sofrimento, a filosofia de Schopenhauer ficou conhecida como a filosofia do consolo, porque cabe aos homens se consolarem dos sofrimentos o qual eles atravessam, né. Então é uma filosofia onde vê sempre pelo lado ruim. É uma filosofia, é um ideal que sempre busca olhar o que está faltando, não o que já existe, né. Aquela história do copo meio cheio e meio vazio, né. Schopenhauer, ele sempre vê meio vazio, ele nunca vê meio cheio, né. Ele sempre observa por esse lado ruim, ele sempre vai pensar dessa forma. Só que a gente refletindo a respeito dessas duas correntes filosóficas, né, a gente tem que tentar entender o que está por detrás disso. Porque quando alguém tem uma ideia, né, e faz uma reflexão a respeito da ideia, ela nunca nasce do nada, né. Então uma corrente filosófica, ela é fruto de uma ideia, e uma ideia nunca nasce do nada, né. É aquela história, nada se cria, tudo se transforma, né, e nada nasce do nada, sempre tem algo por detrás. A corrente filosófica e toda a ideia, ela surge a partir da imaginação, do conhecimento e das crenças. Sim, as crenças, elas são as pequenas engrenagens mentais que nós temos e que movem o ser humano para agir, para executar, para viver, tomar decisões e para apontar a direção que se tem na vida. E os pensadores, eles não estão inerentes a isso, pelo contrário, as crenças que eles tiveram nas suas experiências pessoais, nos ambientes em que eles viveram e até na barriga das mães, vão moldando essa curiosidade interior, essas reflexões interiores, para que a partir dos seus estudos, a partir da sua criatividade, eles criem essa corrente filosófica. Que a corrente filosófica é uma corrente de reflexão a respeito de alguma questão da existência humana, né. Então, eles utilizaram essas crenças que eles adquiriram durante a vida para pautarem as suas correntes filosóficas. Não é à toa que quando a gente lê filosofia, por exemplo, tenha uma corrente ou outra que a gente se identifica mais e outra menos. Por quê?
Porque isso tem a ver com as nossas crenças. Então, se você tiver um filósofo, por exemplo, que não acredita na família, mas você cresceu num lar que acredita na família, obviamente você não vai gostar da corrente filosófica dele. Você vai gostar de outro filósofo, né? Porque isso tem a ver com as suas crenças. Então, a forma como eles veem o mundo diz respeito às crenças que eles têm. E isso tem a ver com a gente. Por quê? Porque ser otimista ou ser pessimista vai depender das crenças que você adquiriu na vida. É isso que vai diferenciar você de outra pessoa. Porque a partir das nossas crenças e daquilo que a gente viveu, a gente vai ir por um caminho ou por outro caminho. Mas se a gente pensar bem, século 17, 18 é um tanto quanto recente na história, essas correntes, filosóficas falarem de otimismo ou pessimismo. Existe uma sabedoria milenar que muito antes desses homens, já falava sobre como o ser humano deveria ser otimista diante da vida. E essa, sabedoria começou lá quando Deus criou o mundo. Então, quando Deus cria o mundo e ele olha cada dia para aquilo que ele foi construindo, ele sempre diz que era bom. Isso é um modo otimista de ver aquilo que estava acontecendo. Porque pensa bem, quando Deus criou o mundo, ele sabia que o fruto ia cair do pé, ia apodrecer. E o apodrecimento de um fruto, ele pode ser olhado como algo imperfeito, como algo que tem uma falha ali, mas na verdade não. Ele faz parte de um ciclo da natureza. Ele faz parte de algo que estava programado, de uma lei que rege a natureza. E Deus viu que era bom. Quando Deus cria o homem, ele cria sabendo que homem e mulher teriam a possibilidade de escolher obedecê-lo ou não. E mesmo sabendo que haveria o risco da desobediência do homem, ele diz que era bom aquilo que ele criou. Então, Deus é um otimista por natureza. Não é à toa que ele acredita na humanidade, ele acredita no potencial que existe em cada um de nós. Ele acredita que sempre nós vamos aproveitar as oportunidades da vida para melhorar, para crescer, para nos desenvolvermos. Então, o próprio Criador é um otimista, faz parte da sua natureza. E conforme a história avançou e ele foi se relacionando com os patriarcas do povo judeu, né, que foram os pilares para começar a história do povo judeu, Abraão, Isaac e Jacó, ele transferiu esse olhar, e ele criou o homem com essa perspectiva do otimismo. Ele passou essa informação do otimismo para Abraão, para Isaac e para Jacó. E isso fez parte da natureza do judeu. Porque o judeu, eu estava até ouvindo o Rabino Dudu, que é um rabino famoso na internet, né? Ele estava falando um dia desses que o judeu, ele é um otimista por natureza. Basta olhar para o povo de Israel, o país Israel e os povos ao redor. Todos os dias, Israel dorme com os inimigos basicamente à sua porta, ao seu redor. Mas Israel continua lá, de pé, otimista, acreditando que todos os dias vai sobreviver, que o Criador vai cuidar deles, que eles se manterão de pé. Então, esse otimismo faz parte do Criador, da forma como o Criador olha o mundo, e deve fazer parte também de nós. E existe algo muito interessante no hebraico, né? Que é essa palavra emuná, e eu particularmente amo essa palavra, amo esse conceito, porque transformou a minha vida, né? Quando eu entendi o que é emuná, isso transformou a minha vida. Emuná é traduzido comumente como fé, né? Até judeus que falam português, eles dizem que é a fé genuína, né?
Eu prefiro manter o termo emuná por causa do sentido que essa palavra carrega. Porque quando eu falo essa palavra, eu quero me lembrar do sentido que ela possui. E emuná tem 3 pilares. Tudo é para o bem, tudo tem um propósito e tudo vem do Criador. E, na minha opinião, essa é uma das palavras mais otimistas que existem, né? Porque você saber que, diante das dificuldades, diante das lutas do cotidiano, tudo é para o bem, tudo tem um propósito e tudo vem do Criador. Tudo, absolutamente tudo. Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não concorde, tudo vem do Criador. Por quê? Porque as dificuldades, elas são sempre uma oportunidade de nos aperfeiçoarmos, de nos relacionarmos com o Criador, de nos conhecermos melhor, de testarmos as nossas virtudes, de colocarmos as nossas virtudes em prática. Então, saber que a emuná, saber do que é emuná, transforma a nossa forma de ver a vida, transforma a nossa forma de olhar para as questões do dia a dia. E emuná, de fato, é uma palavra um tanto quanto otimista, né? Porque ela nos mostra que a gente pode confiar e descansar no Criador. Ainda que a gente não tenha o controle de todas as coisas, ele continua tendo. E como que tudo isso impacta diretamente em nós? Aquilo que a gente pensa gera uma emoção. Ainda que a gente esteja lembrando algo do passado, do futuro, algo que aconteceu em algum momento, ou ainda que a gente sinta o que está acontecendo agora, tudo isso gera uma emoção, e a emoção gera uma vibração. Afinal de contas, até os átomos em nós vibram. E essa vibração, ela é capaz de atrair pessoas e situações que estão na mesma frequência que a gente. Então, se você se mantiver focando só no que é ruim de determinada situação, você vai ficar nessa frequência, você vai se manter ali naquela frequência. Você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir aproveitar as oportunidades para crescer, para se desenvolver, para amar, para servir. Você vai simplesmente estagnar na sua vida. Você vai continuar ali, naquele mesmo ponto, naquele mesmo lugar, porque é essa frequência que você está vibrando. É nesse lugar que você se mantém. Já se a gente foca no positivo, a gente consegue ir superando barreiras, a gente consegue ir olhando além. A gente consegue ver muito mais do que aquilo que está ali estabelecido, e a gente consegue dar significado e aproveitar a oportunidade que a vida está dando para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente realizar sonhos, para ter o casamento que a gente quer, a família que a gente deseja, a casa onde a gente quer. Então, impacta à medida que a nossa maneira de ver o mundo acaba sugando, sendo um ímã para fazer todo o resto acontecer. Quem só reclama das coisas repele bons acontecimentos, repele boas conquistas. Mas quem é grato, mesmo diante das dificuldades, acaba atraindo coisas boas, acaba aproveitando as oportunidades das dificuldades para crescer, para se superar, para se relacionar com o Criador. E o Criador gosta de pessoas gratas. E quem não gosta de pessoas gratas, né? Todo mundo quer estar perto de alguém que é grato, de alguém que é uma pessoa bondosa. Ninguém quer estar perto de quem reclama. Então, quanto mais você cultiva essa visão de mundo, mais a tendência é que você vá melhorando na vida. É que você vá se conhecendo e melhorando quem você é. Porque o povo judeu, ele nos ensina isso, né? O povo judeu nos ensina a ver as coisas pelo lado sempre positivo. A parte otimista de todas as coisas, né?
E ter emuná, eles têm emuná porque eles sabem quem é o Criador deles. Eles são otimistas porque eles conhecem esse Criador. Eles têm relacionamento com esse Criador. Eles têm história com esse Criador. A história da humanidade passa diretamente pela história do povo judeu. E eles têm um relacionamento com o Criador. E isso fortalece, isso faz lembrá-los aonde eles estão. Ao contrário do que muita gente diz, do que muita gente pensa, né? Nós não estamos aqui flutuando, nós não estamos aqui sendo uma poeira no universo, nós não somos o cocô do cavalo do bandido. Nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança do Criador. Nós fomos plantados neste mundo para viver aqui de forma plena e para nos relacionarmos com o Criador. Nós somos importantes para o Criador. A sabedoria judaica nos diz que Deus se importa conosco. Ainda que a gente pense, nossa, Senhor, eu preciso de cortar o cabelo. Isso é importante para o Criador. Ele ouve o que a gente tem a dizer. Se você quebra o dedinho do pé e está doendo, isso também é importante para o Criador. Muitas vezes a gente tem medo de falar o que a gente está sentindo, muitas vezes a gente tem medo e fica com aquela coisa, porque Deus não se importa, porque isso é pequeno demais para Deus. Mas não, não é. Porque Ele é um Deus tão poderoso e tão grande que Ele se preocupa com os detalhes, que Ele se preocupa com aquilo que para nós a gente julga que é pequeno para Ele. Só um pai amoroso pode se relacionar assim com seus filhos. E é impossível, sabendo disso, não sermos otimistas na vida. É impossível. Porque tendo isso como base, a gente tem segurança para seguir em frente. A gente fica tranquilo diante das adversidades, sabendo que as adversidades, elas são oportunidades de aprendizado. São uma forma de nós olharmos para nossa alma e questionar: o que você tem a dizer agora? O que você precisa que eu saiba? São uma forma de nos relacionarmos com o Criador. Mas aí você pode até pensar, Ni, mas eu tenho o costume de ser pessimista. Eu tenho crenças que me fizeram ser pessimista. Eu cresci assim, e agora? Como que eu mudo? Então, eu vou te ajudar. O primeiro passo é você perceber a frequência que você pensa de forma pessimista. Então, a nossa fala, ela revela aquilo que está dentro da gente. O coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se você percebe que você fala mais coisas ruins, que você aponta o dedo com mais frequência, que você sempre vê o lado negativo das coisas, muito provavelmente você é uma pessoa pessimista. Por exemplo, sua amiga te conta, eu vou em dezembro viajar, eu tô tão feliz, eu vou conhecer a praia tal, que era o meu sonho, eu tô muito feliz e tal. E aí você fala assim, nossa, em dezembro, nossa, é tão lotado, nossa, você vai pegar mó trânsito, tudo cheio, restaurante cheio, nossa, não tem nem espaço na praia para tomar sol, nossa, que ruim. Você está sendo completamente pessimista. Você não está dando nenhuma chance da pessoa experimentar o sonho dela, vivenciar o sonho dela. Porque às vezes, mesmo a praia estando cheia, mesmo ela pegando fila no restaurante, mesmo ela ficando parada no trânsito, mesmo ela não tendo lugar para deitar na areia, ela vai estar muito, muito feliz de estar naquele lugar, porque ela vai estar realizando o sonho dela. E você, com a sua fala, está cortando barato. Então, repare na forma como você tem falado, porque isso revela a frequência da forma como você tem pensado. Depois, quando você perceber que você está pensando de forma
Pessimista, comece a trocar as palavras. Comece a falar de forma otimista para já. Então, nesse caso, se a sua amiga fala, eu vou em dezembro viajar naquela praia que eu sempre sonhei, eu tô tão feliz, você vai falar para ela, eu estou muito feliz por você realizar seu sonho. Eu espero que você aproveite, eu espero que você se delicie com as experiências, eu espero que você coma coisas gostosas, que você pegue o sol, que a praia esteja agradável, eu espero que seja uma viagem inesquecível. Pronto! Você não precisa lembrar ela que vai estar trânsito, que vai estar cheio, que ela vai ficar na fila, não sei o que, não sei o que lá. Não! Você não precisa falar isso. Porque quando a gente fala de forma otimista, a gente acaba se tornando, nós acabamos nos tornando uma luz no meio da escuridão pessimista. Uma luz que mostra onde está a saída daquela sala escura. Então, seja essa luz para as pessoas que estiverem ao seu redor. Você está numa reunião, no trabalho, e aí teu chefe expõe para o grupo um novo projeto que vocês vão fazer. E aí você cochicha para o colega que está ao seu lado e você fala assim: "Nossa, mas ele passou essa tarefa para fulana, ele não devia ter passado, ela sempre atrasa, vai atrasar o projeto inteiro. Nossa, e ele esqueceu que fulano de tal faz essa apresentação tão mal. Nossa, esse projeto não vai acontecer, não vai dar certo. O cliente vai reclamar e não vai ser bom isso, vai sujar o nome da empresa". Olha isso, a frequência baixa, sua frequência ruim, falando coisas numa sala e transferindo isso para todo mundo que está ao redor. Porque a frequência, a forma como a gente vibra, acaba impactando quem está com a gente. Então, se seu chefe está apresentando um projeto, se você focar só no que vai dar errado, se você já fizer verdadeiras profecias de que tudo vai dar errado, de fato vai dar errado. Existe uma frase do Henry Ford que eu gosto muito que é: se você acredita que você pode, você realmente pode. Se você acredita que você não pode, você também está certo, você não pode. Então, o pessimista, ele sempre acredita, e ele de fato acredita, que nada vai dar certo, que não vai conseguir, que vai dar errado, que vai ser ruim. Então é preciso mudar essa crença, alterar essa crença. Se teu chefe está te apresentando um projeto e ele designou aquelas pessoas para fazerem aquelas tarefas, você não faz parte do time? Luta pelo time, vai lá e ajuda quem tem dificuldade. Vibra positivo, fala: galera, vamos fazer o nosso melhor projeto, o projeto que vai dar o nome aqui na empresa. Então para com essa vibração e vai trocando as frases, porque dessa forma você muda suas crenças também. Outra coisa, muito importante, mude a sua fisiologia. O que isso quer dizer? Muda a sua postura, o seu comportamento, a forma de falar na hora que você fala. Vou dar um outro exemplo. Você vai começar na academia. E aí você fala assim: nossa, eu vou começar na academia, nem vou conseguir 5 vezes na semana, vou só conseguir 2 vezes na semana. Nossa, já comecei mal. Ai, vou pegar peso, nossa, vai ser tão cansativo. Nossa, eu não gosto de academia. É tão ruim, nunca faço amizade com ninguém. É muito ruim. E não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer aqueles exercícios, é tão ruim. Eu não consigo correr na esteira, eu fico tonta, passo mal. Nossa, é muito ruim. Olha aqui. Olha essa postura. Olha o ombro. Olha a forma como eu falei. Olha o olhar. Tudo isso influencia. Influencia naquilo que você está falando. Influencia para aquilo acontecer ou não. Agora, presta atenção se eu falar assim: nossa, eu vou começar na academia. Eu não vou conseguir 5 vezes na semana, mas eu vou conseguir 2. E isso para mim já é um começo, porque é melhor fazer 2 vezes do que não fazer nenhuma.
E eu sei que vai ser uma experiência nova para mim, é uma academia nova, eu vou tentar exercícios novos, vamos ver se eu consigo companhias, pessoas para fazerem exercício comigo, para me ajudar. Olha aqui a forma de falar, olha a voz, a forma como eu falei. Naturalmente saiu um sorriso aqui. Por quê? Porque o nosso corpo demonstra o que a gente está sentindo. E se eu fico retida, falando assim, com a voz assim, falando que tudo vai estar ruim ao meu redor, parece, sabe quem? Parece aquele personagem Tristeza do Divertidamente. Se você nunca assistiu, assista, que esse filme é fantástico. A Tristeza falava assim, ficava assim, e a Alegria tava lá, vamos, vamos, vamos! Toda feliz, toda alegre, pulando, postura arrumada. E a Tristeza tava sempre assim, falando baixo, pra dentro, curvada, enquanto a Alegria tava assim, pra fora, feliz, coluna reta. Então isso impacta. É preciso observar como você fala, o que teu corpo está revelando a respeito daquilo que você fala e pensa. E por fim, pratique ser otimista. É um exercício de observação que vai acontecer diariamente, porque todos nós em algum momento temos pensamentos pessimistas. E aí a gente precisa mudar isso, a gente precisa se observar o que a gente está falando e mudar, para que aquilo não fique ali uma bola de neve. Porque começa o pensamento pessimista, ele é como um primeiro fósforo riscado. Você pega o fósforo, risca na caixa e acende aquela primeira chama. Esse é o pensamento pessimista. Só que dali a pouco, esse pensamento pessimista se transforma em mais crenças ruins. E aí você se paralisa porque você não quer fazer, porque você está achando que aquilo ali vai dar sempre errado, que você não vai ser capaz. E aí você fica no lugar, você fica estagnado. A sua vida não anda, você não realiza sonhos. Tudo porque você está sendo pessimista. Tudo porque na sua visão de mundo, você está focando naquilo que não é bom, naquilo que é ruim. E o foco não deve ser esse. Deve ser sempre naquilo que é bom. Então, não esqueça de focar no que é positivo. Não esqueça de focar naquilo que é bom, para que você cresça, para que você amadureça e que para você chegue aonde você quer chegar. E essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E eu deixei lá no nosso canal do Telegram, que o link está aqui embaixo, essa apresentação, para você estudar, para você reler quantas vezes você precisar, para não se esquecer de ter pensamentos otimistas. E mais uma novidade que eu quero contar para você é que eu estou com as inscrições abertas, o formulário, na verdade, né, de seleção aberto, para quem desejar ser mentorado por mim, ter um acompanhamento de 3 meses, onde a gente vai mergulhar fundo no autoconhecimento. Eu vou ver individualmente as suas questões, aquilo que você precisa se conhecer melhor, para tomar melhores decisões, para ser próspera, para alcançar os teus sonhos, para ter o relacionamento que você quer, para ter para educar seus filhos da maneira como você quer, porque tudo isso impacta e muito, tudo isso tem a ver com autoconhecimento. Então, ter esses 3 meses de acompanhamento comigo e a gente olhar de pertinho, muito melhor quem é você, e você conseguir encontrar a sua identidade, inclusive. Então, eu já deixei lá no canal do Telegram também o link para você saber mais sobre a mentoria e preencher o formulário, caso você deseje começar a mentoria comigo em janeiro, tá bom? É isso aí e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!